tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho... Debate Bola 4 Linhas dá o pontapé inicial no giro sobre o Fluminense. E o tricolor das Laranjeiras viu na quarta passada o sonho da Libertadores ir embora nos minutos finais diante do Libertad. Fernando Diniz, de bate-pronto, uma polêmica para você. Como recolher esses cacos da eliminação do Fluminense? Rapaz, olha, é difícil você recolher esses cacos, né? Porque tem vários cacos para serem recolhidos, né? Primeiro, é bom dizer que o Libertad se libertou do Fluminense, né? Segundo, que realmente é muito difícil, porque você tem jogador que brigou com o treinador, né? Porque não queria entrar. Que, aliás, eu dou um pouquinho de razão. Dou um pouquinho de razão a esse jogador, sabe? Ao Deco, né? O Anderson Moreira quis botá-lo aos 40 minutos do segundo tempo, né? E o Deco disse que não não queria entrar e não entrou. Entrou o Rodriguinho. O que, aliás, eu também dou um pouquinho de razão ao jogador, né? Muito embora isso demonstre a falta de autoridade do treinador, mas eu dou um pouquinho de razão a ele. Por quê? Porque botar o jogador aos 40 minutos do segundo tempo, o Fluminense todo acuado, todo lá atrás, não vai resolver nada, né? O Deco não vai mudar um jogo de uma hora para outra, né? Mas, enfim, o Fluminense tem vários cacos para juntar, entendeu? E vai ter tempo para fazer isso até o Campeonato Brasileiro, né? Uma semana e meia, né? Já passou uma semana, né? Agora vai ter mais uma semana e meia pela frente para poder fazer isso, né? E vai dispensar vários jogadores, né? A diretoria aí que está assumindo, né, Vinícius? Exatamente. Agora, dentre essas crises, a gente viu o Emerson soltando algumas coisas no ventilador da imprensa esportiva brasileira. Ele falou com relação ao caso do bonde do Mengão sem freio, disse que mais gente cantou. Falou também com relação ao Fred, ele falou que é um bom jogador, mas que não era amigo, que não se falavam fora. O que você achou dessa entrevista do Sheik ao Globo Esporte e mais tarde também para a Rádio Globo? Olha, Vinícius, jogador não tem que ser amigo fora de campo, não. Se puder, melhor, né? Mas eles têm que ser unidos dentro de campo, entendeu? Tem que fazer as jogadas dentro de campo e ajudar o time a vencer, entendeu? Um bom exemplo de time que era... Dois bons exemplos de times que eram desunidos fora de campo, mas que resolviam dentro de campo. O Corinthians, do início da década, né, de 2001, e o Flamengo também, de 2001, né? O de Petkovic e Edilson, né? Times que eram extremamente desunidos fora de campo, mas que acabaram sendo campeões, né? O Corinthians, por exemplo, ganhou diversos títulos, e o Flamengo foi campeão estadual e campeão da Copa dos Campeões em 2001, né? E o Flamengo tinha Petkovic e Edilson que não se falavam, sequer se bicavam, né? É verdade, mas o que você achou da entrevista do Emerson? Você acha que isso vai tornar o ambiente nas Laranjeiras mais complicado? Bom, Vinícius, o ambiente nas Laranjeiras já está complicado, né? Só ajuda a jogar a moral do Fluminense lá para baixo, né? Só complica, não facilita em nada a entrevista do Emerson, né? E, enfim, ele briga com o presidente, canta o bonde do Mengão sem freio, enfim, ele só atrapalha, não ajuda em nada, né? Então, meu amigo, é complicado o negócio, né? É como disse o Felipe Cardoso, comentarista da Rádio Globo, o Emerson realmente é uma mala pesada.
mas muito pesada. Eu acho que entrevista mais relevante com relação ao Fluminense a gente teve do Abel Braga. Ele criticou algumas coisas que ele falou. Logo em seguida, a eliminação do Fluminense, ele criticou primeiro o calendário brasileiro. Você acha que o calendário atrapalhou muito o Fluminense nessa Libertadores? Olha, ô Vinícius, atrapalhou. Atrapalha sempre, né? Porque você tem jogos do estadual no final de semana, às vezes no meio, né? Você na Libertadores você tem algumas viagens longas, né? Outras nem tanto. O calendário atrapalha, sim. Mas o que atrapalhou mais ainda o Fluminense foi a covardia com a qual ele jogou no Paraguai, né? O Fluminense jogou com uma covardia inexplicável diante do Libertad. Lógico, a vantagem era de 2 gols, de 3-1, era. Mas o Fluminense não poderia jogar da forma que jogou. É inexplicável a forma que o Fluminense jogou lá dentro, lá do Defensores del Chaco, né? E acabou tomando de 3-0 e poderia ter tomado de mais do Libertad, que é um bom time, aliás. Então o Abel disse sobre isso, ele falou que o Fluminense atual não sabe lidar bem com facilidades. Facilidades como essa do placar. Eu acho que não foi nem subestimando, não. Ele se acovardou e do outro lado você tinha a segunda melhor campanha da fase de grupos. Tá certo, o Libertad não tinha um grupo tão difícil como foi o grupo da morte do Fluminense. Mas talvez você acha que subiu um pouco no salto porque tinha passado da maneira como passou, de uma forma tão heróica? Olha, ô Vinícius, eu acho que não subiu no salto não. É porque o Fluminense jogou de forma covarde. O Fluminense achou que o resultado de 3-1 já era suficiente, entendeu? E na verdade, nada em futebol é suficiente, a não ser uma goleada, né? Como a que o Coritiba fez no Palmeiras, né? 6-0, né? De 4-0 para cima é que é suficiente. Agora, 3-1, não. 3-1 você tem que jogar sério, muito sério o segundo jogo, porque senão tá seriamente arriscado acontecer o que aconteceu com o Fluminense lá no Paraguai. O Abel declarou que quer fazer um time homogêneo. Você acha que o atual elenco do Fluminense dá margem para ter essa homogeneidade? Olha, que dá. Mas assim, o Fluminense também precisa de reforços, né? O Fluminense precisa. Eu acho que precisa de um bom lateral esquerdo, que é uma coisa que o Fluminense não tem, né? Precisa de mais o que? Precisa de um volante, né? Mais confiável para jogar ao lado do Diogo. O Diogo é um bom volante, sim. O Valência vem numa boa fase? Vem. Mas ele, assim, ele já teve fases ruins, né, com a camisa do Fluminense. Então ele não é 100%, entre aspas, confiável, né? O Fluminense precisa de um meia para jogar ao lado do Conca, né? E, enfim, eu acho que o Fluminense precisa de um atacante para compor elenco, entendeu? Aliás, de um meia para jogar ao lado do Conca que jogue efetivamente, né? Como não é o caso do Deco, né? Eu acho também outra questão é que o Celso Barros declarou que não vai ter grandes reforços. Você acha que isso será uma calamidade para o Fluminense? Olha, não vai ter grandes reforços, tudo bem. Olha, não acho que vai ser uma calamidade não, porque você acha que, eu acho que você pode montar bons times e mais baratos, né? Financeiramente falando. A gente já tem aqui alguns exemplos, né, de bons times que são baratos financeiramente falando. O time do Ceará, por exemplo, é bom e é barato financeiramente falando em relação a outros, né? O Grêmio também não é muito caro financeiramente falando, não, entendeu? E não é tão ruim assim.
O Atlético Mineiro também não é um timaço, mas também é um time médio, de médio para bom, né? E não é tão caro assim. O Abel também falou que a coisa desandou. Como é que ele vai fazer ele entrar? Você acha que só a imposição dele, só a maneira como ele dirige vai fazer a coisa voltar a andar no Fluminense? Olha, rapaz, não só isso, né? Mas ele precisa que os jogadores ajudem também, né? Precisa de uma boa conduta dos jogadores. Normalmente, ele historicamente tem uma boa relação com os jogadores comandados por ele, né? Mas ele é um sujeito polêmico também, né? Mas eu acho que o Abel pode sim trazer o grupo para junto dele. Eu acho que o Abel sim foi uma ótima contratação para o Fluminense nesse momento. Bom, o Fluminense vai estrear dia 22 de maio no Campeonato Brasileiro, jogo no Engenhão, duelo de tricolores, Fluminense e São Paulo. Até lá, muito treino, muita água vai rolar lá em Laranjeiras. O giro do Fluminense vai chegando ao fim, mas ainda tem tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, gente, olha, torcida tricolor, vocês fiquem calmos porque o Fluminense ainda tem muito tempo para poder amainar os ânimos, para poder fazer a reformulação no elenco que a diretoria quer fazer. A diretoria quer dispensar 10 jogadores, dentre eles o Souza e o Araújo, que já reclamaram da reserva. Aliás, o Araújo com justiça, né? Que o Araújo vem jogando bem, né? Mas a torcida tricolor tem que ficar calma, porque a diretoria tem muito tempo para fazer o trabalho certo para o Fluminense ser bicampeão brasileiro. Tá legal? Tá legal, Diniz. Agora, na mesma leva que você, eu acho que eu vou um pouco oposto. Você falou dos jogadores que estão para ir embora. Eu vou dar minha bronca com relação a reforços. Unimed, não inventa de contratar uma nova seleção em pleno primeiro semestre para o Campeonato Brasileiro, não. Olha, os tricolores já viram muitos esquadrões decepcionando em nível nacional. Não vamos botar mais um aí não para a história do Fluminense, não. Vamos contratar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de calma e sabendo da qualidade de cada jogador, porque nome nunca conseguiu ganhar jogo, não. Acesse o blog do programa 4 Linhas, radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar. Vence o Fluminense com sangue encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com emoção, o tricampeão.